Ok, Paulo. Então, o que seria a arquitetura da felicidade? Felicidade é um sentimento e é algo imaterial, é algo intangível. Se a arquitetura é construção, e eu já falei isso em outros vídeos, se a arquitetura é a materialização, aliás, tem uma frase que eu gosto muito, que eu tirei do livro Arquitetura da Felicidade: construímos pelo mesmo motivo que escrevemos, para registrar o que é importante para nós. Esse trecho está lá no livro do Alain de Botton, Arquitetura da Felicidade. Mas se a construção, se a arquitetura é a materialização de algo tangível, como é que eu vou construir a felicidade, que é um sentimento ou um estado de espírito? Então tem duas coisas aqui que eu vou ensinar para você. A primeira é que não adianta você pegar um projeto ou imputar a um arquiteto a missão de projetar a arquitetura da felicidade se você, morador ou usuário daquele espaço, não está aberto para receber esse sentimento e para viver em felicidade. Se você é uma pessoa amarga, se você é uma pessoa que enxerga sempre a metade vazia do copo, se você é alguém rancoroso, e a gente conhece sempre pessoas assim, não adianta, porque ninguém vai te salvar daquilo que está, desse câncer que tem dentro de você. Você tem que estar aberto para receber essa luz e para entender que uma parte importante da arquitetura da felicidade está dentro de você. Isso aqui não é discurso de filosofia barata e nem de autoajuda. Isso é verdadeiro. Pare e pense. Se você não está aberto para a energia do universo que está ao seu redor para atingir você, isso não vai adiantar. A frequência que você vibra tem a ver com a frequência que você recebe de volta. Então, você tem uma missão aqui. Você tem uma lição de casa. Estar aberto para receber tudo que eu vou te falar agora. Bem-vindo. Vamos lá? Falando então da arquitetura, uma vez que eu já esclareci que parte disso vai caber a você e não tem como fugir, o que cabe então à arquitetura para a gente construir a arquitetura da felicidade, para a gente materializar um negócio que é intangível? E aí, em mais de uma década estudando esse tema, vivendo uma construção que isso está materializado e estudando casos de clientes que me deram seus testemunhos depois de viverem, de se mudarem para as casas que eu projetei e para as empresas que eu projetei. Afinal, essa arquitetura da felicidade, ela serve tanto para ambientes residenciais quanto para ambientes corporativos. Então, com esse conhecimento, eu vou abrir aqui para você
quais pontos você tem que trabalhar para atingir a arquitetura da felicidade. Ele tem a ver com materiais naturais e contato com a natureza. Uma das técnicas que eu abracei para construir a minha casa e que hoje, 7 anos depois, me fazem ter a certeza de que eu escolhi o caminho certo, foi esse carinha aqui. O vulgo tijolo ecológico, tecnicamente conhecido como tijolo modular de solo cimento. Esse material existe há algumas décadas e pouca gente domina a técnica de projeto e construção desse material. Eu pesquisei bastante antes de fazer a minha casa e eu cheguei na conclusão de que o tijolo ecológico seria o melhor custo-benefício ambiental e construtivo que eu poderia escolher para fazer a construção que eu iria viver dentro. Não iria ser negligente a ponto de gastar o meu patrimônio construindo um negócio que fosse ficar ruim e depois eu ia ser obrigado a viver lá dentro. Quando eu fiz a minha primeira obra, que foi a minha casa com tijolo ecológico, eu gostei muito, porque é uma técnica simples, limpa, econômica e pouca gente dominava. E eu já sabia que uma coisa iria acontecer. Todas as pessoas que viram a construção da minha casa pessoalmente ou através de vídeos e fotos se interessaram principalmente pelo uso do tijolo. Tem outras técnicas que eu desenvolvi também, mas o que mais chama atenção é o tijolo à vista, é o sistema construtivo modular. E aí, para o meu alívio, 100% dos projetos que eu fiz a partir de 2015, as pessoas me procuravam porque queriam fazer algo parecido com a minha casa, sendo que o carro-chefe era o domínio do tijolo ecológico. É como se fosse uma taipa em miniatura. É um barro comprimido, do jeito que sempre foi. O tijolo, há milênios, o homem utiliza para fazer todo tipo de construção. E a gente foi criando novas técnicas construtivas ao longo do tempo que nos afastaram da natureza. O concreto, casas de EPS, isopor, gesso, revestimentos artificiais. Isso tudo te afasta do material mais abundante que a gente tem na Terra, a Terra. Eu não vou mentir, uns 2 anos depois dos primeiros projetos eu pensei em desistir porque não tinha informação técnica para projeto e execução suficientes para me dar tranquilidade. A minha casa eu já tinha feito, mas para me dar tranquilidade de delegar para o meu cliente que um profissional, um bom pedreiro, daria conta de executar a casa do meu cliente, que eu projetei como eu construí a minha, mas não seria a minha equipe que estaria lá no canteiro de obras. E dava muito trabalho. E aí eu falei, putz, eu acho que não vale a pena. É melhor eu fazer uma técnica construtiva que todo mundo já domina, porque vai ser mais fácil. E eu cheguei a conversar com um arquiteto da minha cidade, que estudou também na mesma faculdade que eu, na Universidade de São Paulo, e eu falei, fulano, cara, eu estou fazendo um monte de projeto em tijolo ecológico e eu sei que você também faz projetos com tijolo ecológico, vamos trocar figurinha. Ele falou, Paulo, eu parei. Ele era conhecido na minha cidade como um arquiteto sustentável. E eu estava trilhando esse caminho. Ele falou, parei com o tijolo ecológico. Eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, eu preciso sustentar minha família, isso aí não dá dinheiro. Aí de novo vem aquele ponto que pra mim, eu acho que foi minha sorte, né? Eu não tinha família para sustentar. Então eu não estava querendo trabalhar com isso aqui pelo dinheiro. Mas eu queria trabalhar pelo propósito. Porque
porque eu acredito, continuo acreditando. Só que para minha surpresa, tem aquela velha, né, máxima de que faça aquilo que você ama e o dinheiro é consequência. Isso é muito verdade. Porque quando você dá energia e entrega, né, toda essa sua energia para algo que você realmente acredita, aquilo só tende a prosperar. E aí eu falei, não, eu vou continuar apostando nessa técnica construtiva porque funcionou para mim e eu quero que funcione para as outras pessoas. Então, eu desenvolvi uma metodologia e essa metodologia, ela virou material de consulta, e-book, aulas gravadas, apostilas, vídeos, e para quem me conhece sabe do que eu estou falando aqui. Eu tenho um vasto material documentado, ensinando e capacitando qualquer pessoa, seja um arquiteto, um estudante de engenharia, um pedreiro, um ajudante de obra, a dominar essa técnica, porque eu tive que capacitar dezenas de equipes desde então. Então hoje eu tenho essa receita pronta para passar de capacitação das pessoas. Então o que faz com que esses materiais sejam tão perenes? A sua natureza propícia para a construção. Quando eu uso esses materiais que são naturais, eu estou me aproximando de algo que eu, como ser humano, identifico. Quando eu pego uma xícara de cerâmica esmaltada, quando eu pego um vidro, eu não me identifico com isso, porque são materiais industrializados ou processados. Quando você pega uma chapa de MDF, MDP, madeira laminada, você não identifica aquilo como madeira. Mas quando você pega um pedaço de madeira natural, sem ter processamento, imediatamente você se vincula a isso. E isso te dá uma sensação de conforto. É um negócio meio que visceral. É algo ancestral, que vem da época do homem das cavernas. Então isso faz com que a gente se sinta pertencente a esses materiais que nos circundam. Quando eu estou num ambiente construído com material natural, eu me sinto parte desse ambiente. E aí eu me sinto melhor, eu me sinto feliz. Pare e pense no seguinte: eu acho que mais de 90% do tempo das nossas vidas a gente passa dentro de ambientes construídos, concorda? A sua casa, escola, trabalho, shopping, empresas, qualquer lugar, você está abrigado dentro de um ambiente construído, concorda? Então você passa a sua vida dentro de lugares. Esses lugares são construídos, eles foram projetados por alguém. E que tipo de preocupação o arquiteto teve? Uma preocupação de organização dos cômodos? Uma preocupação de resolver o programa de necessidades? Ok, isso tudo é válido, isso é necessário. Mas será que alguém se preocupa na maneira como as pessoas se sentem dentro daquele espaço? Eu me preocupo, e é isso que eu quero passar para você aqui. Mas lembra que eu falei da questão do dinheiro? Ainda bem que eu não abandonei esse cara aqui, como fez o meu colega arquiteto. Porque as pessoas passaram a me procurar por uma principal razão. Elas desejavam, além de suas casas sustentáveis, a técnica aplicada do tijolo ecológico. E quase ninguém trabalha com isso. E eu comecei a pegar muito projeto. E eu comecei a crescer. O meu escritório começou a tomar uma proporção maior do que eu queria, inclusive. Eu nunca quis ter uma grande empresa. Mas quando a gente tem muito projeto, a gente tem uma responsabilidade de lidar com tudo isso, e isso só tende a prosperar. Então, a quantidade de pessoas que até hoje me procuram por causa da técnica construtiva que eu desenvolvi, que usa o tijolo ecológico para alcançar a sustentabilidade, e dentro da sustentabilidade tem a cereja do bolo, que é algo intangível, que é algo imprecificável, que é
a conquista de um sentimento através da materialização da arquitetura, que é a arquitetura da felicidade. Quando eu me dei conta que isso tudo é possível de ser planejado, repetido e melhorado, o resto da história vocês já podem imaginar o que aconteceu. Então eu espero que vocês tenham entendido a oportunidade que está na sua frente aqui, e nas nossas próximas aulas eu vou mostrar para vocês toda a técnica construtiva que eu desenvolvi aqui na minha casa e detalhes construtivos que eu nunca abri para ninguém desse material que não é o material do futuro. Esse aqui é o material do presente e eu vou dar de presente para você o conhecimento que você precisa para saber usar o tijolo ecológico.